Hello, queridinhas e queridinhos também! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu trouxe este tutorial babado, dando continuidade à nossa saga, né, gente, de produtos baratinhos e maquiagens maravilhosas. Hoje eu trago a paleta 02 da Bitarra, olha só. Paleta super acessível, com tons mais fortes para fazer aquela pegada, né, mais dramática, mais elaborada na maquiagem, né? E a proposta de hoje é um olho em tons de vinho, esfumado vinho, roxo, né, como queiram. Um esfumadinho vinho com essa paleta. A maquiagem toda foi feita com essa paletinha, gente. Olha que maravilha! Eu só não utilizei o tom para iluminação abaixo da sobrancelha, porque a paleta não dispõe de nenhum tom, né, gente? Me pediram também uma mini resenha, então vamos lá. Esta é uma paleta de 12 cores, né? As 12 cores são bem pigmentadas, bem característica dos produtos da Bitarra. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó, preto, super preto. Ele é mais para um chumbo, né, do que para um preto. Aí olha só o vinho. Lembrando que essas cores, elas estão disponíveis também em, olha só esse marrom. Então dá pra fazer de um tudo, né? Dá pra fazer um mais básico, um mais elaborado. Lembrando que os tons desta paleta estão disponíveis também em forma de sombra unitária, né? Essa aqui, por exemplo, se eu não me engano, é a 91. Essa é a 53, essa aqui eu não sei se é a 56. Essa paleta custa em média de 60... Ai, gente, tô toda suja ainda. Essa paleta custa em média de 60... De 50, na verdade, de 55 a 65 reais, vamos colocar assim, né? Mas o preço médio dela mesmo é 60 reais. R$ 59,90 geralmente é o valor dela. Então é isso, mais um item para o baratinho do amor. Esta make, deixa eu mostrar aqui. Não sei se eu consigo, olha só. Essa maquiagem, ela foi inspirada na make. Então, essa maquiagem foi inspirada numa maquiagem que a Elisa Falcão fez. Que foi o último tutorial que ela postou no canal dela. E aí, logo quando eu vi, eu fiquei com uma vontade, assim, nossa, de reproduzir. Até comentei lá no perfil dela, no canal dela. E nossa, maravilhosa, gente, maravilhosa. Maravilhosa, gente, maravilhosa. Essa maquiagem ficou show de bola. E é isso, vou parar de falar, pelo amor de Deus. Não se esqueça, deixe seu comentário, sua sugestão aqui no vídeo. O que você quer ver, qual maquiagem você quer ver, qual resenha você quer ver. Então é isso, aproveitem o vídeo, esse tutorial é pra vocês. Mais uma maquiagem que eu amei fazer. Vamos lá pro tutorial, então. Um beijo. No início do tutorial eu deixo assim alguns pincéis que eu utilizei, né, já os pincéis que eu vou usar ao longo da maquiagem. E é isso, meus amores, um beijo e até a próxima, tchau! Hello, olha eu aqui de novo. Esses aqui são alguns pincéis que nós vamos utilizar hoje, tá? O mais caro é o da Dye Makeup, que são esses dois aqui, o 136, mas de restante são substituíveis, tá? Eu começo com esse aqui da Playboy, vocês vão ver o pincel sombra, ele é um pincel pequenininho. E, na verdade, o maior, né, os principais são esses dois, que é pra trabalhar o roxo, a sombra roxa. O restante dá pra você substituir. E esse aqui, que é bem pequeno, inclusive que eu comprei hoje, é da Maria Margarida, mini pincel esfumado de cera natural, o O25. Então, quero deixar aqui pra vocês. Ó, esse aqui é o da Vult, ele vai ser pro geral mesmo, pro esfumado geral. E o restante é substituível. Espero que vocês aproveitem. Vamos lá começar? Gente, eu sempre esqueço de mostrar isso, mas eu sempre começo com esse primer, tá? E aí eu utilizei o corretivo da Natura para aplicar aí na pálpebra, olha só. E utilizei na correção de sobrancelhas aquele da Colos. E aí eu utilizo uma esponjinha para espalhar bem esse corretivo. Dá pra ver aí. Espalho com o dedo também depois. E aí eu pego essa primeira cor, que é o roxinho. E esse pincel é da Playboy, aquele que eu mostrei, né? Fiz
a parte que eu falei sobre os pincéis. E eu utilizo ele, que é menorzinho, e aí ele concentra mais cor. Eu acho mais fácil ele para essas cores mais escuras, porque ele concentra mais cor. E aí, o que a gente está fazendo aí é um pouco mais trabalhoso, porque eu estou utilizando uma sombra que é difícil de esfumar, né? Não é uma sombra muito fácil de trabalhar. Essas sombras mais escuras, os avermelhados, os roxos, são um pouco mais difíceis. E eu não tenho nenhuma sombra de transição, eu tô aplicando ela direto no corretivo. E aí eu venho com esse pincel da Miss Friend, aquele pincel baratinho da cerda branca, do cabo de madeira, para ir espalhando esse roxo, esfumando a borda, na verdade, né? E aí eu utilizo esses dois pincéis para ter esse efeito. Eu aplico, concentro cor, e aí eu troco de pincel, esfumo as bordas, até eu obter o tom desejado. Olha só, e aí eu volto com ele, esfumo, né, bem as bordas. E já vou obtendo o efeito que eu desejo. E aí eu aplico mais uma vez, fiz esse processo umas 3 vezes, para garantir a pigmentação que eu quero. Utilizei a esponjinha aí para espalhar essa parte do corretivo, esse início, para não invadir muito ali a sombra. E eu venho com a sombra marrom, e esse é o pincel, se eu não me engano, é o 136, tá, gente? Ele é um pouquinho maior que aquele da Playboy, mas ainda é pequeno, né, considerando os tamanhos de pincéis de esfumar. E ele vai encaixar exatamente abaixo do côncavo aí, no limite do côncavo. E aí eu utilizo essa cor que é para preparar para o preto, né? A gente vai usar o preto também. Volto com o meu pincel com a sombra roxa, que é para misturar bem essas duas sombras, tá? É quase como se o marrom sumisse, né? E aí eu utilizo esse pincel da Maria Margarida, que eu tô amando, gente. Eu comprei nesse dia, no dia anterior, se eu não me engano, que eu fiz essa gravação, no mesmo dia. E aí eu vou aplicando, como ele é pequenininho, eu vou concentrando esse preto aí embaixo mesmo. Bem no cantinho, começo com no cantinho. O preto também é uma cor difícil de trabalhar, então eu sempre faço isso. Eu começo com um pouquinho, vou espalhando, com um pouquinho, vou espalhando, até ajusto aí a pálpebra para vocês verem, né? Para não ficar acumulado nas dobrinhas, que pode ocorrer. E aí eu vou esfumando, mas sempre mantendo o limite. E sempre voltando com a cor anterior para esfumar, né? A cor posterior. Isso é meio que uma regra, né? Vamos colocar assim. Você trabalha com um esfumado no próximo tom, utilizando o tom anterior. E, ó, vocês podem perceber que o roxo tá sempre presente, ele tá sempre sendo visto na maquiagem, né? Ele não some. Que em alguns casos isso pode acontecer. O esfumado, às vezes, ele dá uma sumida. E aí eu dou uma batidinha ali até o limite do preto, também para ele não ficar marcado. Para receber a próxima cor. Esse é o pincel da Miss Friend, pequenininho, ele é achatadinho, olha só, de cerda natural. E aí eu utilizei esse tom de rosa, que é o tom mais escuro, que é aquele tom que fica no canto da paleta. E aí eu vou aplicando e já vou trabalhando aí a divisão desse preto para ele não ficar marcado. Eu utilizo ou o pincel ou o dedo, às vezes eu acho melhor o dedo, que eu acho que ele mistura melhor, né? E aí, como a gente tem um tom muito claro indo para um tom muito escuro, isso pode ficar ainda mais difícil de ser feito. Mas você não precisa ter medo, vai na fé. Vai, se possível, pode usar também, se você quiser, pode usar também um marrom, esse marrom, para te ajudar a esfumar esse preto, não tem problema. E aí eu vou aplicando a mistura dessas duas cores no canto interno, para ficar um pouco diferente esse degradê. E para arrematar, né, para dar um toque de iluminação mais nessa paleta, nessa maquiagem, eu utilizo esse glitter, o 126, da linha da Carol Andrade. Eu ganhei dela quando nós fomos à Beauty Fair ano passado e eu sou apaixonada. Eu amo maquiagem com esse glitter, ele é maravilhoso. Aí ele não ficou aparecendo muito, acredito que porque ele ficou num fundo rosado. Se ele tivesse ficado num fundo mais claro, talvez ele tivesse aparecido mais. Mas ele ficou num fundo de mesma cor, então ficou difícil ele aparecer aí. E aí eu utilizo o delineador líquido da Eudora, que eu gosto muito, mas você pode substituir tranquilamente pelo em gel, se achar melhor. Mas eu acho ele mais fácil para trabalhar
delineado esfumado, porque ele esfuma muito bem e a dificuldade é menor para trabalhar com ele. Mas se você não tiver segurança, ou se você quiser que a maquiagem dure mais, ou se você vai usar em cliente, utilize o em gel. E aí eu venho com o pincel, primeiro eu vou espalhando preto e depois que eu aplico o preto. Primeiro eu vou, na verdade, esfumando o delineado, só com o pincel sujinho mesmo, depois eu vou aplicando mais preto, que é para ele se dissolver completamente no esfumado. Entenderam esse processo aí do delineado esfumado? Ele é mais ou menos assim, ele sempre funciona assim. E aí eu sempre volto com o meu pincel, né? Por isso que eu disse que esse pincel, lá no começo, e o pincel da Miss Friend são os principais, são os pincéis principais que eu utilizo. Porque eles são, de fato, os mais importantes e eles são super baratos. Tá? E fazia tempo que eu não usava esse da Playboy, então eu resolvi usar nesse tutorial para vocês verem que funciona. Eu utilizei aí a sombra Light Gold Cintilante da Contém em Grama para iluminação abaixo da sobrancelha. Essa sombra é perfeita, gente. Ela lembra muito o Vanilla, só que ela é um pouco menos pigmentada, então é mais fácil trabalhar com ela. Ela é um pouco menos cintilante, não é que ela é um pouco menos pigmentada. E aí eu utilizei os cílios do Guilherme Batista. O pincel que eu utilizei anteriormente, abaixo da sobrancelha, é o mesmo que eu vou utilizar agora, quando eu aplico aí esse lápis para olhos, tá? Só que, claro, eu tenho dois. Eu tenho um para esse trabalho com pigmento mais claro e glitter mais claro, e esse para o mais escuro. Repetindo, ele é o 907 da Macrylan, tá? Ele é um pincel assim bem pequeno, de precisão. Eu mostrei aí a pigmentação desse lápis, ele é bem preto, ele é bem mole, eu gosto muito dele, da Arc-en-Ciel. E aí eu utilizo o 907 aí para esfumar, acho que ele esfuma super bem, já vi várias maquiadoras utilizando e recomendando, e aí eu resolvi aderir também. E aí eu venho com a sombra preta, para reforçar mais esse preto, porque eu acho que ele fica... o lápis acaba ficando mais cinza do que preto, porque eu tenho um corretivo aí embaixo, né? Então, assim, ele não fica exatamente preto. E aí eu utilizo também a sombra vinho da paleta para dar só aquele esfumado de fundo, né? Para ficar aquele borradinho vinho e não totalmente preto, né? Porque o preto pesa demais. Ainda mais nesses cílios inferiores e não combina para todo mundo, apesar de que as pessoas dizem que o acabamento nos cílios inferiores de preto, né, aumenta, destaca, sim, destaca, mas depende muito do olho, tá, gente? E aí no canto interno eu retoquei tanto a sombra quanto o pigmento. E esse é o batom Carol, foi o batom que eu utilizei, da Dalla Makeup, já me perguntaram muito sobre os batons da Dalla Makeup. E eles são ótimos. E olha aí a maquiagem, gente, prontinha. Muito obrigada mais uma vez, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir este vídeo, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!